Quem é dos anos 90, vocês lembram daquele menininho que aparecia na TV assim, compre batom? Compre batom, compre batom. Vou fazer a mesma coisa assim, ó, se inscreva no canal, use máscara, não saia de casa. Então, pessoal, é isso aí. Um tempinho sem gravar, na verdade. Deixa eu dar, quem sabe faz ao vivo, né? Dar uma ajustada aqui. Um tempinho sem gravar e agora trazendo aqui um dos conteúdos mais importantes, mais abordados e que a gente mais precisa conversar, que mais foi feito pedido para ser gravado também. Vamos entender os prejuízos da medida provisória 936, os prejuízos da lei 14.020 de 2020 e se inscreve no canal. Tinha que entrar uma vinheta aqui, mas eu não tenho vinheta ainda. Então, um cortezinho preto e branco. Agora sim, mais interativo. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? A gente vai fazer um vídeo, a gente vai falar nesse vídeo sobre os malefícios para o empregado de quem fez o acordo de suspensão, quem fez o acordo de redução, o que isso pode nos trazer de impacto negativo. Corre o risco do vídeo ficar um pouquinho longo, né? Mas é importante que vocês olhem, eu vou deixar aqui embaixo os tópicos por minutos e momentos, como a gente sempre faz, eu acho isso bem importante. Tá me incomodando essa luz aqui, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. Essa luz do lado aqui tá me incomodando um pouco. Agora melhorou um pouco. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, qual que é o primeiro assunto que nós precisamos entender? O acordo. O que é o benefício, o que é o bem, né, que é o benefício emergencial, para que serve, qual é o fundamento desse benefício? Bom, ele tem um fundamento. O fundamento do benefício emergencial é para que as empresas evitem demissão, para que não ocorra demissão em um momento de crise, em uma situação onde o país está todo abalado, a estrutura econômica foi alterada em virtude de uma série de fatores, né? A economia sofreu um baque e o governo encontrou uma forma de tentar preservar os empregos de quem está no mercado de trabalho registrado, e essa forma foi custeando alguns determinados valores com algumas regras. E aí a gente entra no benefício emergencial. Ele é pago como o seguro-desemprego, por quê? Porque ele usa os cálculos do seguro-desemprego para se atingir o valor a pagar, né, a receber, no caso do empregado, e a empresa se livra, digamos assim, ela se abstém daquele pagamento, daquele valor, daquele período, e aí algumas regras específicas, seja por redução, 25%, 50%, 70%, ou por suspensão completa e total, aonde se abstém não só dos valores, mas dos recolhimentos de imposto também. Então o que a gente tem que entender? Primeiro, cabe à empresa ofertar ao funcionário esse acordo. Parte da empresa oferecer o acordo, a suspensão, redução, seja o que for. E cabe à empresa fornecer um acordo escrito, que se vocês procurarem aqui no canal, os vídeos têm a abordagem, né, sobre o acordo escrito, que eu sempre disse que é importantíssimo que a empresa de vocês faça com um advogado ou de acordo com a assessoria jurídica, porque cada empresa tem um perfil. Então é muito difícil a gente generalizar essas informações. Elas precisam ser feitas nos pormenores, nos detalhes que a empresa tem de custo, hábitos, custos e gastos. Então, a primeira coisa que a gente perde, que a gente vai sentir um baque, está muito próxima, que é o 13º. O que vai acontecer, pessoal? Atualmente nós temos um limite de 180 dias na lei. O que são 180 dias? Vamos contar comigo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. São 6 meses. Um funcionário que aceitou fazer um acordo e que a empresa fez certo, corretamente, informou ele, tratou de deixar claro para ele processos, formas, abordagens e afins, ele tem 6 meses a menos de 13º. Então vamos chutar, um funcionário que ganha R$1.000 no ano, por exemplo, no final do ano de 13º ele não vai ganhar R$1.000, ele vai ganhar R$500. É metade desse 13º só. E mais ainda, pessoal, um funcionário que tem o salário de R$2.000 e médias de mais R$1.000, no fim do ano, além de perder o salário base dele pela metade, porque são 6 meses em suspensão, claro que levando em conta que ele tenha ficado os 180 dias, né? Pode ser que ele tenha ficado um pouco menos, não tanto tempo. Mas levando em conta que ele ficou 180 dias, além da metade do salário na perca do 13º, também se perde as médias. Uma pessoa que tem R$1.000 de média no ano, no final do ano, não vai ter R$1.000, porque a média pode ter sofrido uma alteração, casos de redução, de suspensão, isso tudo vai impactar as nossas médias também. Então, assim, de arrancada, o que a gente tem que, agora, de começo, já começar a analisar é, a empresa informou o funcionário que ele perderia 13º, a empresa comunicou ao funcionário que, além de ele perder aquele mês, aquele recolhimento, aquele valor e afins,
também impactaria no 13º? Pois é, vocês vão ter que avaliar agora. Então, cada caso é um caso. Quem tiver dúvida, manda aqui embaixo, mas é importante e é crucial que vocês tenham isso em mente. 13º. Se a empresa quiser pagar a integralidade, perfeito, o problema está resolvido. Paga-se a integralidade, nada impede que isso aconteça, mas eu acho muito difícil que uma empresa que optou por uma redução, por uma suspensão, vá querer pagar o 13º na integralidade, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, as médias e as férias. Nós não perdemos férias em redução e em suspensão. As férias, elas têm uma regra muito específica. Claro que é bem questionável, a nossa legislação ela é interpretativa, mas via de regra não se perde férias e não se altera o calendário das férias. Isso não ocorre nos casos da medida provisória. Por quê? Inclusive o governo se limitou a 180 dias por isso. Por quê? Porque para que tu perca o calendário de férias do ano, tu tem que ter mais de 180 dias afastado da empresa. E o nosso limitador hoje são 180 dias, então não vai haver o corte do período de férias, muito menos a alteração desse calendário. Mas as médias serão impactadas. Se vocês têm um funcionário que trabalha com uma média de R$ 1.500, R$ 2.000 de horas extras, de hora noturna, de comissão, o período em que ele está em redução, o período que ele está em suspensão, isso vai ser drástico. Se vocês reduziram, por exemplo, o funcionário ganha R$ 3.000 de comissão, vocês fizeram uma redução dele no dia 5 para frente, ele não tem R$ 3.000 em 5 dias, ele vai ter, sei lá, R$ 100, R$ 200, R$ 300, e isso vai apurar como uma média menor para ele, vai ter um impacto enorme no cálculo de férias dele lá, quando a gente for fechar a apuração de férias e aquisição. Então isso é outro ponto que lá no começo, como eu citava, precisa estar bem claro para o funcionário, ele precisa entender essas perdas dele. Esse é o segundo ponto que eu venho trazer para vocês hoje, que é importantíssimo que vocês tenham em mente para já começar a trabalhar e a se preparar, porque já está acontecendo, já tem gente passando por essa situação e com uma certa surpresa. Não, eu não sabia, o chefe não me disse que eu perderia a média de férias, eu não sabia que eu ia perder 13º, isso tudo está acontecendo. O terceiro ponto qual é, pessoal? Eu acho que é o mais evidente nesse caso, né, que é o INSS. O que acontece no nosso INSS? No mês a mês é descontado no nosso contra-cheque, no nosso recibo, um valor da guia da Previdência. E esse valor a empresa repassa para os cofres do governo, a gente se informa na CEFIP, é informado via social e afins e é recolhido. Isso conta para a nossa aposentadoria, isso conta como um vínculo que nós temos com a empresa, e isso nos garante uma série de coisas, entre elas os períodos de vínculo para seguro-desemprego, para auxílio-doença, auxílio-maternidade, para tudo isso. Certo? Beleza? No momento que tu tens uma redução do funcionário, isso não sofre impacto. Reduz o valor, mas o vínculo ainda existe. Não importa se foi recolhido R$100 ou R$10, existe o vínculo dele. Mas no momento de uma suspensão, uma pessoa que não recolheu o INSS, ela está num período sem recolhimento do INSS. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre particularidades e especificidades disso, mas ela não tem esse recolhimento. Então são 6 meses. Supondo que vocês tenham feito a suspensão do dia 1 para frente no mês, nós temos 6 meses sem recolhimento. Esses 6 meses lá na frente, se a pessoa tiver um ano, tá faltando um ano só para eu me aposentar. Não é o que vai acontecer, mas um exemplo. E falta um ano para eu me aposentar. 6 meses não foram recolhidos, tá faltando meio ano ainda. O ano foi, metade dele foi perdido em termos de aposentadoria. Ah, Christian, mas eu posso recolher individualizado, eu posso fazer aquela recolhimento compulsório? Pode, beleza, tu pode e eu recomendo. Por quê? Porque isso vai lhe ajudar a manter os vínculos. A gente vai falar sobre período de graça daqui a pouco, mas isso vai lhe ajudar a manter os vínculos em atividade. E isso é muito importante, isso te ajuda para as contribuições futuras também, né? Então esse é o terceiro ponto. Nós já falamos do 13º, as médias, né? Também nós já falamos das férias e as suas médias e falamos do INSS e as possíveis sanções, né? Os possíveis prejuízos que isso possa nos causar, mesmo que não seja imediato, ele existe, a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente, vocês vão entender por quê. Agora entra um dos pontos mais polêmicos das suspensões e reduções. Eu estou olhando nesse ponto ali, ó, porque ali eu enxergo a bateria da câmera, aqui eu enxergo a lente, então eu vou olhar para vocês, me concentrar aqui. Ó. Agora nós vamos falar sobre o quarto ponto, que é o mais polêmico que nós temos que abordar hoje, pessoal. Fundo de garantia. Vocês sabem o que é fundo de garantia? Sim, fundo de garantia é a nossa contribuição, é o que vai, é aquilo que todo mundo quer. É o saque de aniversário que eu vou poder sacar no mês do meu aniversário. Quando eu sou demitido, é o valor que eu pego do meu fundo de garantia. É o valor emergencial, aqueles 1.045 que eu estou pegando na minha mão, é aquele valor que o governo retém das contas inativas e nunca libera. Enfim, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua verdade.
Tem gente que não mexe, que acha que a melhor poupança é o fundo de garantia. Tem gente que não pode ouvir falar em fundo de garantia, quer sair correndo, sacar e gastar em cerveja. Não importa. O fundo de garantia. Qual é o problema do fundo de garantia, pessoal? Ele não ser recolhido. São duas coisas. Primeiro, em redução. No momento que tu tens uma redução, tu recolhe sobre 2 mil, por exemplo, 3 mil, teu FGTS é R$200. Tu tem uma redução de 50%, ele cai para R$100. Isso impacta de imediato na tua conta? Não, de imediato isso não impacta na tua conta. Mas a médio e longo prazo isso vai impactar. A tua suspensão não recolhe fundo de garantia. Uma pessoa, por exemplo, que tem um financiamento de um imóvel, que faz aquele abatimento da caixa, todo ano, no determinado mês, vai lá, pega o saldo do fundo de garantia, junta com o esposo, junta com a esposa, junta com a amante, não importa, e paga para abater os valores das parcelas, não vai ter os 12 meses desse valor. De 12 caiu para 6, porque tu ficou 6 meses suspensos. Aquela pessoa que teve uma calamidade na cidade dela, ela vai sacar o fundo de garantia dela para reformar o telhado que a chuva de granizo quebrou no Rio Grande do Sul na tempestade, em Santa Catarina na tempestade. Ela vai ter o fundo? Vai, mas não vai ter todo o que ela imaginava, porque ficou 6 meses sem ter aquele recolhimento. O cara que quer quitar, fala, eu vou pegar aquele dinheiro, vou comprar uma moto, vou pagar uma conta que eu estou aguardando, eu vou pegar o saque aniversário, vou pegar o saque emergencial, vou juntar 2, 3 mil reais e vou pagar lá o que eu quero, vou fazer um transplante de cérebro, vou poder fazer? Não, não vai. Por quê? Porque tu teve um impacto nesse valor. Hoje, tanto o saque aniversário quanto o saque emergencial, eles trabalham com o teu saldo atual. O saque aniversário ele tem uma tabela, né, uma projeção, eu deixo a tabela por aqui para vocês. 30%, 10%, mais uma parcela extra de acordo com o percentual do teu saldo naquele momento. Se a tua empresa tem os recolhimentos mensais ali, vai ser sobre aquele valor. Se tu ficou 6 meses suspensos, não existe esses 6 meses recolhidos. Então, dos 12 no ano, tu recolheu 6, já é um prejuízo. É um prejuízo que o pessoal vai cobrar vocês, eles vão querer saber, o funcionário não sabe que ele vai ter essa perda. Ele, eu vou sacar 1.045 no saque emergencial. Mas vai ver lá na conta não tem nem R$1.000, então tu não vai sacar esses 1.045. Isso é muito importante, pessoal, porque junto com as suspensões e com outras modalidades, o governo acabou adotando algumas medidas que liberam o fundo de garantia para todo mundo. E não fica claro para o funcionário que, se ele aceita a redução, se ele aceita a suspensão, ele também vai ter um prejuízo no fundo, ele não vai poder sacar o valor que ele quer no saque emergencial, ele não vai poder, na rescisão, quando ele for demitido, vai ter menos, porque teve 6 meses reduzido. Isso tudo tem que ficar muito claro para o pessoal. Eu vou tentar não me estender muito nos pormenores desses cálculos, depois a gente pode falar sobre isso, eu dou atenção nos grupos que é melhor, mas já dá para ter uma ideia, né? Nós já tratamos de 4 pontos negativos. O 13º e suas médias, férias e as suas médias, INSS, o fundo de garantia, e o fundo de garantia a gente abordou agora, porque nós estamos em setembro, dia 14, daqui a pouco é outubro, novembro, e o bicho vai pegar, pessoal. Quem trabalha com professor, normalmente agosto, outubro, por aí, é a primeira parcela do 13º. Quando vocês começarem a entregar as parcelas proporcionais em novembro, se preparem, porque vai ser quase a mesma coisa que enviar FGTS que vence na terça quando a segunda é feriado. É perda de tempo, vão ter que refazer tudo, o bicho vai pegar, vai acontecer um monte de coisa. Ninguém sabe, ninguém viu, não tem acordo assinado, então se preparem. O funcionário tem que estar ciente dessa informação. Senão isso pode dar uma complicação tremenda para a empresa, já trabalhem com isso. Vamos falar então do quinto ponto. O quinto ponto é o PIS. O PIS, sim, você sabe o PIS, aquelas pessoas que ganham menos de 2, 3 salários mínimos e que todo ano, na data do aniversário deles, tem uma tabela do governo, eles fazem saque do PIS, eles fazem lá, eu quero pegar os meus 1.045, eu trabalhei menos 6 meses, eu quero pegar metade desse valor para mim. Pois é, pessoal, isso também não vai ser pago. Eu acho que muita gente não se deu conta dessa informação, eu até comentei sobre isso em algumas lives que eu fiz, mas assim como o INSS não tem o vínculo, o recolhimento daquele mês lá que gera o vínculo desse empregado, o PIS não vai ter. O funcionário não teve ganhos naquele mês. Se o funcionário ganha R$2.000 por mês e ele tem direito ao PIS, e ele foi suspenso, ele fez um acordo com a empresa de suspensão de 6 meses, 180 dias, 180 dias ele não teve recolhimento. Ele não vai ter a integralidade do PIS para sacar ano que vem, vai ser um proporcional. A empresa avisou ele sabe, ele está ciente, porque ele vai vir cobrar o departamento pessoal, ele vai vir cobrar o RH, ele vai querer ler o acordo dele, mas no meu acordo está escrito que estava previsto
que eu perderia férias, 10, e PIS também, porque o PIS quem me paga é o governo. Então isso tudo vai dar uma complicação grande, é bom o pessoal já começar a se preparar, já tratar as suspensões, tratar as reduções com essa informação, porque isso é vital. A transparência no departamento pessoal ela é vital. E, no meu ponto de vista, 13º e PIS vão ser os nossos maiores problemas nesse enfrentamento. Eu sempre tento ser muito claro, tento abordar da melhor forma possível, deixar claro essas informações, mesmo que o pessoal não escute. Eu dei a informação, está registrada, tem e-mail, tem WhatsApp, tem carta, pombo correio, sinal de fumaça, não importa. Existe. Para depois, quando a gente sabe que o pessoal não lembra, depois chega na hora, deu prejuízo, eles vêm cobrar, eles vêm questionar, o pessoal quer saber, ou até a empresa faz na maldade mesmo, o funcionário não sabe e vem perguntar. Então, atentos a isso, pessoal. Esse é o nosso 5º ponto de atenção sobre as reduções. Falamos do INSS, né, das contribuições, da obrigatoriedade e todos esses processos, e aqui eu quero entrar em um assunto separado, eu vou falar num outro vídeo, eu vou fazer um vídeo específico sobre o período de graça. Para quem não sabe, a gente tem um período de carência dentro do INSS. No momento que tu está contribuindo para o INSS, se tu para de contribuir, durante um determinado período de tempo, chamado de período de graça, a gente ainda está vinculado a ele, podendo ter acesso a benefício auxílio-doença, salário maternidade, benefício reclusão, enfim, uma série de características. Cada benefício, cada item, cada vantagem tem um período a ser cumprido para te manter nesse vínculo. Eu quero abordar isso em um outro vídeo, porque nós já falamos sobre isso hoje em um dos grupos que eu participo, e eu vi que o pessoal precisa ter essa informação. É importante ter esse acesso, eu vou preparar um conteúdo especial para abordar sobre esse assunto aí. E nós vamos falar agora então do famoso, do temido, do complicado seguro-desemprego. Temido seguro-desemprego. Qual é o nosso maior problema hoje, pessoal? Falar do seguro-desemprego. O seguro-desemprego tem 2 problemas, tá? O primeiro problema do seguro-desemprego é o seguro-desemprego tem uma regra específica. Qual é a regra do seguro-desemprego? Que tu recebe por um cálculo proporcional, um determinado valor, que chega a valor X, 80%. Tem aquela tabelinha que eu já ensinei em outros vídeos. Posso repassar se vocês quiserem no outro conteúdo. E aí nós temos as 3 regrinhas, né? O primeiro pagamento do seguro-desemprego, o primeiro pedido de seguro-desemprego é tu ter recolhido 12 meses nos últimos 18. A segunda regrinha é 9 meses nos últimos 12, ou seja, no último ano tem que ter recolhido 9 meses. E a terceira é 6 meses. Recolheu 6 meses, tem direito à terceira, quarta, quinta, e aí nós temos as proporções. Recolheu 6, recolheu 7, isso tudo interfere em quantas vocês vão ganhar. O que está acontecendo, pessoal? O governo prometeu que quem aderisse à suspensão e redução não teria impacto do seguro-desemprego. Por que o governo prometeu isso? Porque o seguro-desemprego ele trabalha com médias. A média dos teus últimos 3 pagamentos, as suas últimas 3 contribuições e recolhimentos, é o que determina o cálculo médio para o teu seguro-desemprego. O governo mentiu? Não, o governo não mentiu. Se vocês têm um funcionário, vocês suspenderam por 180 dias, vocês têm por lei a obrigação de manter esse funcionário mais 180 dias na casa. Então tu não vai mexer na média dele, porque a média dele vai ficar normal depois que acabar a suspensão. Ele não vai ter impacto nenhum, ele não vai ter prejuízo nesse cálculo. Ah, Cristian, mas eu mantive meu funcionário 3 meses afastado e eu precisei botar ele para fora. Eu paguei a indenização da garantia de emprego dele dos 3 meses. Tranquilo? Tu fez o pagamento da garantia de benefício dele. Pensa comigo, são 3 meses. Ele foi reduzido, ele perdeu 50% do valor dele. Tá, ele está prejudicado se tu demitir ele. Só que no momento que tu demite ele, que seria o pagamento quarto aqui, o quarto pagamento, esse quarto se torna o terceiro pagamento dele. Esse pagamento vai ser feito com a indenização da diferença desses últimos 3 meses. Então, tu não está prejudicando ele. Por quê? Porque como é que a gente faz um cálculo de média, pessoal? A gente soma todos os valores e divide pelo número que foi abrangido nessa soma, né? Vamos supor que eu tenho 1.000, 1.000, 1.000. Como é que eu faço a média? 1, 2, 3 dividido por 3, 1.000. Essa é a minha média. Só que no caso, vamos supor que a pessoa ganhe R$1.000 e tu reduziu ela em 50%. Ela ganha 1.000, 1.000, 1.000. A média dele seria 1.000, certo? 1.000, 1.000, 1.000 dá 3.000 dividido por 3 dá 1.000. Só que eu reduzi, então é 500, 500, 500. A média dele é 500. É 1.500 dividido por 3, 500. Perfeito. Só que eu substituí. Esse aqui não existe mais porque eu demiti ele nesse 4º mês. E eu tive que pagar a diferença. Então nós teremos
500, 500, normal, né? Os 1.000 dele aqui normal, e mais os 500 e 500 desse dá 2.000. 2.000 mais 500, 2.500 mais 500, 3.000. 3.000 dividido por 3, 1.000. A gente não impacta a média e o cálculo desse funcionário quando a gente paga essa indenização. A gente vai pagar essa indenização certinho, nós não vamos impactar a média dele. Ele não vai ser prejudicado por causa da demissão dele. Agora, se a empresa demitiu e não pagou média, se ele pediu demissão, aí a gente está falando de outros 500, as médias são diferentes. Mas, via de regra, onde é preciso manter o funcionário na garantia de emprego pelo tempo equivalente à suspensão. Por que pelo tempo equivalente à suspensão e à redução, pessoal? Para ele não sofrer impacto nas médias dele, para que ele não se prejudique com as médias dele em caso de demissão. E aí entra um segundo ponto que eu tenho falado muito. Quem fez adesão ao benefício emergencial com suspensão ou com redução não tem que demitir funcionário. O governo criou o benefício. O governo criou um benefício do nada para pagar com imposto que a gente nem sabe como está vindo ali. Porque eles estão devolvendo o que eles roubam de nós, né? Mas estão devolvendo, estão pagando alguém ali. Alguém está recebendo esse valor. E aí a empresa vai lá e usa, sabendo que isso é para não demitir funcionários. É um benefício para que tu não demita o funcionário. O que tua empresa está ganhando com isso? Tu não está pagando o funcionário, no caso de uma suspensão, não está recolhendo o fundo de garantia, não está depositando INSS, não está declarando custos, gastos e afins da empresa. Quem não é do Simples, então nem se fala, né? INSS 20%, escambau, tu está economizando muito com isso. Está deixando de pagar 13º, está direcionando, tirando o valor das férias, das médias, está economizando muito. Um funcionário normal, que tem salário de R$2.000, chega a estar gerando para a empresa R$6.000 de lucro esse ano em economia só com isso. E eu estou falando de 3 meses de suspensão. Então, pensa comigo. Meu salário é 2.000, 6 meses, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pô, são R$12.000 de economia. Mais 6.000 do 13º, mais as médias possíveis variáveis de comissão, mais o fundo de garantia que é 8%, mais os 20% do INSS. É muito dinheiro. Então, qual é o objetivo? É que tu tenha um benefício como empresa e que, contrapartida, tu garanta o emprego daquele funcionário. Se tu usou o benefício emergencial e tu vai desligar o funcionário na sequência, tu está indo contra o princípio da criação desse benefício. Tudo bem, o governo permite? Sim, o governo permite. Ele estipula valores, multas e afins caso tu venha a fazer a demissão nesse prazo. Mas não é o que ele quer que aconteça. Não é para ser feito dessa forma. Por quê? Porque tu usou o benefício do governo, dispensou o funcionário da mesma forma, tu vai ter que pagar. A empresa não se toca, mas ela vai ter que pagar a diferença desse valor. Claro que a gente sabe que as empresas sonegam, roubam, mentem, escondem e afins, mas a empresa que fez certinho não economizou nada, porque o que ela economizou em parcela, em fundo e afins, ela está pagando na indenização. A indenização é por dias, então tu não tira nenhum dia do funcionário descontroladamente. É complicado, pessoal. Não vale a pena e ainda abre margens para processos trabalhistas. Eu moro no Sul, eu sou de Porto Alegre. Quem está acompanhando esse mercado, assim, mercado trabalhista, o desenvolvimento dos processos, já acompanhou que em 2020, o ápice, o mais de 36% dos processos deste ano de trabalho são por acordos fraudulentos. É a pessoa que não assinou o acordo, é a pessoa que não recebeu pelo governo, que deu erro na transmissão, que foi demitida e que quis reaver valor de férias, valor de 10º da suspensão. E estão ganhando, o pessoal está ganhando. Por quê? Porque é difícil a empresa que faz certo, que comunica o funcionário, que tem a cláusula no acordo, que paga os benefícios para o funcionário que está suspenso. A gente sabe que é complicado, mas se é para fazer, faz bem certo, faz direitinho, faz o melhor possível para evitar problema, para evitar processo, para evitar transtornos e afins. Agora, rapidinho para finalizar. Pensa comigo. Eu tenho que ter 12 meses trabalhados nos últimos 18 para ter direito à primeira vez do seguro-desemprego. São 18. Se eu tenho 18 meses e eu fui suspenso 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vai dar. Mas e a segunda vez? Eu sou obrigado a ter 9 meses nos últimos 12. Vamos contar 2020, tá? Eu comecei a trabalhar em janeiro. Eu já pedi seguro no passado. É meu segundo pedido de seguro-desemprego. Eu comecei a trabalhar dia 1º de janeiro. Dia 31 de dezembro eu vou ser demitido pela minha empresa. Eu tenho que ter 9 meses de contribuição para ter direito ao segundo pedido do seguro-desemprego. Eu vou ter? Não vai ter. Tu foi suspenso 6 meses. Conta comigo, 12 menos 6 é 6. Tu vai ter 6, tu não vai ter 9. E aí, a empresa avisou o funcionário, se tu fizer um acordo comigo,
eu não vou te manter o prazo que eu tenho que te manter depois de estabilidade, eu vou te demitir antes, vou te pagar, tu perdeu o seguro-desemprego. Isso é questionável. Quem é da área de trabalho, de direitos, vai concordar comigo. Isso é muito questionável. A empresa lesou o funcionário, tu tirou um direito dele. Por quê? O acordo é, eu vou te manter na empresa, eu vou fazer dessa forma, vai ser feito assim. A empresa vai lá, paga, indeniza e tira um benefício. E esse benefício não estava claro para o funcionário. Que ele ia perder o décimo, que ele ia perder médias, que ele ia possivelmente perderia médias da férias, que ele sofreria sanção no INSS, que ele sofreria prejuízos do fundo de garantia, dos saques e demais coisas do fundo de garantia, que ele não sacaria o PIS, que ele não teria o direito de seguro-desemprego dele garantido, porque quem tem redução e é demitido, mesmo sendo pago indenizado, está enfrentando problema. O pessoal está transmitindo a informação correta, e a correta é o salário reduzido. Bate no seguro-desemprego uma pessoa que ganha 2 mil e está reduzido a metade, está indo com uma média de 1.000. Mesmo que a última seja alta, não se conta em determinados casos como última parcela. Tem alguns sindicatos que trabalham assim, o governo não aceita outros, o governo puxa o extrato quinis, os teus últimos 3 salários contribuídos e recolhidos, tributados, foram reduzidos. Então, pessoal, vamos ter o bom senso, vamos trabalhar nessa forma. Não é para fazer. Se fizer, tem que deixar claro para o funcionário que ele está perdendo, quais os prejuízos dele. Eu pretendo trazer um vídeo novo sobre os períodos de graça do INSS. Quem tiver dúvida, manda aqui embaixo os comentários, compartilha o vídeo, espalha, manda para todo mundo. E eu vou trazer uma novidade. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo um link do grupo de WhatsApp. Estamos começando agora com um grupinho de WhatsApp onde vai ser focado nos departamentos pessoal, nas rotinas, nos processos do RH, do Recursos Humanos, departamento pessoal, com foco na prática. Transmissão, erro, processo, sentou e fez. Vai ser one hands, né, como o pessoal fala. Vai ser eu faço tudo daquele departamento. Então já aproveita e se inscreve ali no grupo, manda um salve aí pro Christian, acho que vai ter mais uma pessoa me ajudando no grupo ali, então vocês já vão saber logo logo quem é. Vai ter um link ali com muito conteúdo, vai ser exclusivo pelo grupo, muito conteúdo com materiais, com modelos, com planilhas, com desenhos, com ferramentas que nos ajudam muito, tudo de graça, não tem cobrança nenhuma, é só entrar ali e usar. E muitos livros. Quem me conhece sabe que eu leio muito, então tem muito livro para Kindle, livro em PDF, livro em Word, livro para tudo de todo mundo, de todos os jeitos. Segue o canal, compartilha, deixa o like, quase 1.797 quando eu vi agora há pouco. Grande abraço, salve pessoal.